Olá, meu nome é Laura Lípero e hoje eu vou apresentar sobre o meu trabalho sobre oxidação de sulfetos por meio do processo Fenton, utilizando biocompósitos formados de molibdatos de ferro e quitosana. Bom, uma pequena introdução primeiro. Essas oxidações de sulfetos elas são bastante utilizadas na dessulfurização de óleos combustíveis, principalmente para diminuir o grau de enxofre dessas misturas. Então, é uma técnica que transforma sulfetos em sulfonas e essas, por sua vez, é um produto de interesse que tem muitas aplicações em diversas indústrias. O principal desafio desse tipo de reação é a segunda oxidação, o qual ocorre do sulfóxido para sulfona, que requer condições um pouco drásticas, como altas temperaturas e também excesso de oxidantes tóxicos. Portanto, o objetivo desse trabalho é desenvolver e implementar um catalisador heterogêneo, do tipo Fenton heterogêneo, e que utilize, então, oxidantes mais verdes, como o peróxido de hidrogênio, e, portanto, reduzir os resíduos formados. A parte experimental, ela consiste em 3 etapas. Então, primeiro é a síntese da nanopartícula de molibdato de ferro por meio do método hidrotermal assistido por micro-ondas. Depois, a incorporação delas em uma solução polimérica de quitosana em diferentes concentrações e a formação, então, dos filmes. Esses filmes são cortados em pequenos discos que daí são utilizados na catálise. Então, a catálise em si é usado determinada quantidade de catalisador, que é otimizada, é um dos parâmetros a ser otimizados, com 10 microlitros de tianisol, 15 ml de hexadecano e 2 ml de solvente, que também foi otimizado. As condições reacionais, então, a 30 minutos e 50 graus, que são parâmetros já também estudados, e essa mistura, então, é analisada em cromatógrafo gasoso. A análise estrutural dela foi feita de todas as amostras do DRX, primeiramente, então a gente percebe a síntese de uma estrutura monoclínica de molibdato de ferro. O VVIS para o estudo do band gap, que manteve-se em 2,4. O Raman e o FTIR para complementar o DRX, a gente percebe a incorporação dessas partículas de molibdato de ferro sobre a matriz polimérica de quitosana, dado o aumento do sinal no Raman e as bandas correspondentes ao molibdato de ferro no FTIR. A morfologia foi analisada por AFM e também por microscopia eletrônica. E aqui a gente analisa, então, a topografia na força atômica, né? Por conta desses aglomerados de partículas correspondentes ao catalisador de ferro 100, que não existiam antes nos filmes de quitosana. Ao mesmo da microscopia eletrônica de varredura, aglomerados de partículas que não existiam antes num filme mais homogêneo. A otimização da reação, então, foi feita em diversos parâmetros, mas os mais importantes foram a quantidade de catalisador na solução polimérica de quitosana. E apesar das performances muito boas dos outros, né, de 200 e 400, a gente optou a continuar o estudo com ferro 100, dado a menor quantidade de molibdato de ferro e a mesma seletividade. Também a quantidade de discos na solução, na catálise, no caso, e manteve-se em 10 miligramas. O solvente foi otimizado. Foi utilizado a acetonitrila como melhor performance, porque ela não dissolveu os discos e também manteve uma seletividade alta. A cinética também, em que a 22 minutos a gente já percebe uma alta conversão e também uma alta seletividade. A reciclabilidade até 7 ciclos de catálise, e depois do 7º ciclo, o resíduo do catalisador, né? Vamos dizer assim, o catalisador ele ficou em pequenos pedacinhos. O teste de sequestradores para determinar a sequência de mecanismo da reação, então quais espécies estão influenciando esse mecanismo, e o escalonamento da reação até 20 vezes, o que não caiu, manteve-se a seletividade para sulfono, que é muito bom. Os testes isolados foram feitos com os precursores, então a gente tem uma performance não tão legal com eles, o que demonstra pra gente um efeito sinérgico de molibdato de ferro e quitosana.
Como conclusão, então, a gente tem a reação otimizada, a 10 mg do ferro 100 a 50 graus por 30 minutos, acetonitrilo como solvente e 50 microlitros de peróxido. O mecanismo, ele propõe, então, que as espécies hidroxila, buraco e elétron são as que possuem o maior papel aí no mecanismo. As referências, então, foram essas e os agradecimentos. Obrigada.